Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né, a mais uma semana do PET. Nessa semana nós vamos estar falando sobre o reino dos fungos, né? O material de vocês tá lá na página 46, né? Vou falar brevemente aqui, porque na verdade, no final da nossa matéria, vem uma indicação bem bacana de um vídeo que fala sobre os fungos, tá? Aí eu vou estar falando de forma bem resumida, porque eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês, ó. Características gerais dos fungos. A matéria é um pouco extensa, né? A gente falou de bactérias, a gente levou 3 semanas para falar. E agora, nos fungos, a gente vai falar apenas numa aula, né? Foram as 3 aulas passadas falando sobre o reino das bactérias, das árqueas, né? E somente nessa aula, nós vamos abranger todo o conteúdo aí que envolve os fungos. Então, eu vou falar brevemente, para não perder o costume, né? E eu vou colocar o vídeo que é sugerido aqui, porque ele já está muito bacana e fala muito bem sobre o tema, mostrando até as figuras e é muito mais completo. Bem, aqui fala esse texto, ele faz um resumo, né, das características dos fungos. E quem são os fungos, né? São seres vivos aí, conhecidos por todos, né? Ou se não conhecem, quem nunca viu o bolor de um pão, né? O bolor de um requeijão e por aí vai. Aquilo ali são fungos em proliferação. Ou então tem uma doença muito comum causada por eles, que é pé de atleta, né, que causa muita coceira, também é causado por fungos, tá? Então, do ponto de vista evolutivo, os fungos são mais parecidos com os animais do que com as plantas, né? E a gente analisando até essa figurinha anterior aqui, a gente pensa que ele poderia ter mais parentesco com a planta, mas não. De acordo com o funcionamento e o ciclo evolutivo dele, tem mais a ver com os animais, tá? Então, vou dar continuidade aqui, vem uma figurinha, cadê página? Aqui. Mostrando os tipos de fungos, né? Multicelulares, o corpo dele é formado por hifas, são essas estruturas. Essas hifas em conjunto formam um micélio, né? Aqui a gente vê o corpo de frutificação das hifas. Essas hifas vão produzir esporos que vão estar relacionados com a reprodução dos fungos. Aqui é um cogumelo, que é muito conhecido também. Tipos de hifas podem ser septadas, como aqui aparece, né, isoladas ao longo do corpo, tá vendo? Cada região dessa é um septo. E aqui uma hifa sem septo, né? É diferente o corpo de uma, se a gente comparar de uma hifa septada com uma hifa cenocítica, que é diferente aí seu corpo. Rapidamente, aqui vem falando sobre o ciclo reprodutivo, né? Os fungos, eles podem reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada, né? Pode ocorrer os dois tipos de reprodução aí, nesse tipo de ser vivo, né? Que é o fungo, por meio de esporos, que é a reprodução assexuada. Tem uma estrutura lá que recebe o nome de esporângio, né? Que os fungos produzem seus esporos. Esses esporos podem germinar, né? Quando vão para um ambiente aí que seja propício, né? Vamos dizer assim. Esses esporos podem germinar, formar um micélio, né? Que é o corpo de frutificação aí, a estrutura que produz o fungo, né? Que é formada pelo fungo. Que mais eu posso dizer aqui? Essa reprodução sexuada aqui já envolve a meiose. Lembra que a gente tratou de mitose e meiose? Na reprodução assexuada vai ser por mitose e na reprodução sexuada vai ser por meiose. E os esporos do cogumelo são células reprodutoras, né? Que carregadas pelo vento se dispersam no ambiente, né? Se ele cair aí em um ambiente favorável, ele vai se reproduzir, germinar e formar micélio, formar novas estruturas aí de cogumelos, vamos dizer assim, o principal representante dos fungos, né? E por meio da reprodução sexuada são quando as hifas, voltar lá, hifas, essas estruturas que formam aí o corpo do cogumelo,
é quando essas hifas, elas compatíveis, né? Quando elas se tornam compatíveis, quando elas se encontram de forma compatível, elas se unem e ocorre aí a formação de um novo cogumelo por meio de reprodução sexuada. Elas se unem mesmo, certo? Aqui vem um quadrinho falando dos tipos de esporos, né? Zoósporos, aplanósporos, condiósporos, ascósporos e basidiósporos, né? Então, eles são divididos aí de acordo o tipo de reprodução. Por mitose são esses e por meiose são esses dois, né? Ascósporos e basidiósporos. Eu já tô falando muito. Deixa eu passar para o outro aqui, que vem mostrando o ciclo evolutivo, aqui vocês percebem que fala um pouquinho de cada um, tá? Mas no vídeo também vai falar. Olha só a escala evolutiva dos fungos, né? Mostra que um cladograma, que é esse desenho ramificado aí do ciclo evolutivo. As primeiras aí são os quitridiomicetos, que é esse grupo. Aí depois vem os zigomicetos, que é desse grupo zigomicota. Ascomicetos, que é desse grupo ascomicota. E basidiomicetos, que é desse grupo basidiomicota, né? Então, mostra aí a escala evolutiva, que eles eram aquáticos, eles passaram, perderam o flagelo, que era utilizado aí para se locomover na água, né? Rios e mares, e passaram a ser terrestres, né? Esses aqui já vivem em ambientes úmidos, mas já vivem no solo, tá certo? E aqui fala um pouquinho de cada um dos grupos, né? Que compõe esse cladograma aí da evolução dos fungos. E por último aqui, fala um pouco sobre a utilidade dos fungos, né? Eles também podem ser utilizados aí de forma benéfica ou maléfica. Existem doenças que são causadas por fungos, mas também os fungos são usados na indústria alimentícia. Tem fungos que são comestíveis, são utilizados na indústria farmacêutica, na produção de antibiótico. Lembra que a gente falou que tem antibiótico produzido por bactéria? Tem antibiótico produzido por fungo também. Eles são utilizados aí na produção de bebidas alcoólicas, cervejas, vinhos, né? Na fabricação de pães e bolos e biscoito. Não faz mal não, Juscelia? Como a gente vai comer fungo? Quando você coloca o pão, o fermento lá, né? Que é o fermento biológico composto de fungo, você coloca na massa e ele vai produzir aí o gás carbônico e vai deixar a massa fofinha, né? Aí quando você vai assar, você vai matar esse fungo. Então ele não vai te fazer mal. É mesmo para deixar a massa aí fofa, porque o fungo libera gás carbônico. Então, não causa nenhum mal, né? E é utilizado aí na fabricação de antibióticos também. Aqui tem uma leitura, né, complementar, vocês podem estar fazendo, que fala da associação entre fungo e algas, tá? É como se um ser vivo, um fungo e uma alga, né, dois ser vivos diferentes, desse origem aí aos líquens, que são essas estruturas aí que compõem o corpo deles. Vou passar o vídeo que aí vocês vão acompanhar melhor. Tchau!